programa de hoje nós vamos falar sobre beleza, especialmente os cuidados com os cabelos. Quem vai tirar as nossas dúvidas são os cabeleireiros, irmãos renomados aqui em Barbacena, Gessé e Grilo. Em instantes, no programa Além da Notícia. Nós vamos falar hoje sobre beleza, especialmente os cuidados que devemos ter com os cabelos, seja para os homens, seja para as mulheres. Para falar sobre esse tema, nós convidamos dois cabeleireiros renomados na cidade de Barbacena. É o Grilo e o Gessé, como são conhecidos aí pelos seus clientes e na cidade pelo trabalho importante que eles realizam nesta área. É um prazer recebê-los aqui no programa Além da Notícia. Prazer é nosso. Eu gostaria de, inicialmente, vou conversar aqui com o Gessé, daqui a pouco o Grilo também vai participar aqui da nossa conversa. Hoje, para ser cabeleireiro, qual que é a exigência? Existe uma exigência formal, uma formação? Olha, Gilmar, eu queria dizer que sim, haveria que ter, mas infelizmente não há. Então as pessoas, e com a melhor das intenções possível, ninguém quer estragar cabelo de ninguém, ninguém quer estragar cabelo, fazer mal a ninguém. Mas na verdade não há assim uma obrigatoriedade para que você seja um profissional cabeleireiro. Você teria que ter uma formação mínima necessária. Só que essa formação mínima necessária, ela não é exatamente cobrada. Barbacena já teve alguns cursos ministrados no Senac, existem alguns outros cursos em Barbacena, mas eu honestamente hoje não sei exatamente onde eles estão. E esses cursos são indispensáveis. Ninguém pode fazer uma profissão sem se profissionalizar. Conversar com o Magno Esteves, Grilo. São irmãos, vocês são irmãos? Somos irmãos. Você também comunga da mesma opinião do Gessé? Na realidade, a importância de você ter uma base profissional, ela vai te dar, num futuro, uma segurança para poder atender o seu cliente. Isso é vital. Quem tem que saber o melhor para o seu cliente é o profissional, não é o cliente, como as pessoas imaginam. É mais ou menos como você chegar num restaurante e o garçom vir com um cardápio para você. Ele te oferece e você escolhe aquilo que está no cardápio. O profissional ele tem que ter conhecimento para poder oferecer para a pessoa o que, na opinião dele, vai ser o mais adequado. Isso ele só vai conseguir com formação profissional. Não existe outro caminho a não ser educação. Só que essa educação ela também é muito abrangente. Não é só cortar cabelo, tem muita coisa envolvida também. Existem determinados cortes de cabelos que fica melhor para determinados rostos, determinado porte físico? Mas não tenha dúvida, isso hoje a gente já tem a exata consciência de que muito mais importante do que tendência, do que moda, não é que você não deva acompanhar a moda, não, mas você não precisa ser escravo da moda. E muito mais importante é isso, é você saber quem é essa pessoa, o que ela quer, o que ela deseja para ela, o que ela deseja passar. Isso é muito importante. Então, na realidade, é uma coisa muito mais direcionada, muito mais personalizada. Daí entra nesse assunto que você falou de saber quem é a pessoa. Determinado corte de cabelo. Exatamente. Você sabendo quem é a pessoa, você vai saber o que é mais adequado para ela. Até a questão da profissão da pessoa influencia no seu corte de cabelo. Mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você imagina você com um visual que não estivesse adequado. Não seria nada interessante. Gessé, você tem participado de diversos cursos de aperfeiçoamento. E essa área, as novidades acontecem de uma forma assim, avassaladora também, como a gente percebe em outras profissões? As ocupações? Gilmar, até talvez pelo fato de ficar no interior, a gente sente uma necessidade muito grande de ficar buscando informação. E a despeito de ter saído do país algumas vezes para fazer cursos, e cursos que são importantes na formação da gente, o que a gente percebe é que, compilado isso tudo, nós vamos cair nisto que o Grilo estava falando neste exato momento. Você precisa adequar a profissão ao seu ambiente de trabalho, ao seu métier, às pessoas que te cercam. E aquele que está ali procurando o seu trabalho. Você vai trazer isso de formação? Vai. Os cursos são importantes? Muito. Mas o contexto do seu trabalho é muito mais importante. Quando você procura um profissional, você está procurando orientação. Nós vamos atrás de orientação para que a gente possa fazer isso
com o cliente. Ninguém entra no dentista e pede ele para extrair o incisivo lateral. Mas as pessoas entram no cabeleireiro e pedem para cortar uma franja reta. E não raramente alguém vai e corta, porque ela pediu, ninguém quer desagradar. Mas o caminho às vezes nem é assim. Então os cursos são importantes. O fato de você ter ido a Madrid, Londres, Valência, pode agregar? Pode. É importante? É. Mas não é tudo na parede que vai fazer diferença, não. Vai fazer diferença o respeito que você tem pelo seu cliente. Há quanto tempo vocês atuam nessa área? No somatório, em Barbacena, 22 para 23 anos, mais 3 anos fora. Vocês são de Barbacena? 24. Nós somos de Barbacena, saímos para nos profissionalizar. E vocês atuam juntos já há quanto tempo? Ou começaram juntos? Este tempo todo. Começaram juntos? Exato. Nós começamos trabalhando juntos em Barbacena. A formação inicial foi em São Paulo, cursos em São Paulo, e de lá para cá, quando nós tivemos a oportunidade de montar um salão juntos e começamos a trabalhar juntos. Hoje no salão a gente tem uma equipe maior, obviamente. O salão de vocês está hoje situado aonde? Hoje se situa no centro da cidade, naquilo que virá a ser um futuro shopping, chama Jardim Luz. Ainda está em construção, mas o piso inicial já está funcionando e o piso de cima hoje está funcionando o salão, que funcionou em outros lugares da cidade, obviamente. Esse tempo todo trabalhamos juntos. Hoje a equipe já está até subdividida. Nós estamos fazendo com a nossa profissão, assim como outros profissionais. Advogados trabalham em determinadas áreas específicas, médicos trabalham em determinadas áreas específicas, nem todos fazem mais clínica geral. Hoje você tem ortopedia, você tem cardiologia, e nós, no nosso salão, também estamos direcionando isso. Nós Então temos uma equipe que faz trabalhos especializados. Profissionalizaram de fato. Isto. Na nossa opinião, pelo menos, o profissional que tenta fazer tudo, vai fazer tudo mais ou menos e não nada profundamente bem feito. É melhor você se especializar naquilo que você faz bem feito. Carteira de clientes. Vocês têm uma carteira grande de clientes? Olha, aí vem a parte artística da coisa, né? A gente consegue trabalhar, fazer cabelo, fazer cor, cuidar, tratar, e não nos detemos muito no número específico de clientes que existem no salão, para ser sincero com você. Essa parte administrativa é outra história. Existe uma fidelidade? Existe sim, e existe uma carteira grande. Eu só não sei exatamente quantas pessoas são. E a sua idade deles estarem no salão? A clientela masculina... Espaço de corte de cabelo. Isso. A clientela masculina não passa muito de 4, 5 semanas. Porque pede, acabamento de cabelo masculino pede muito isso, a valorização do cabelo pede muito isso. A clientela feminina se dá ao capricho de poder intercalar com mais tempo a sua visita ao salão, a despeito de ter alguns trabalhos que se envolvem parte cosmética, e a pessoa vem com muito mais frequência. Ele falou sobre a clientela masculina. Grilo, na sua opinião, o homem hoje ele está mais vaidoso? Olha, eu posso te dizer que venda de produto em salão, o público masculino consome muito mais produtos do que o público feminino. Ou seja, é claro que o homem ele se tornou muito mais vaidoso. E a gente briga muito com isso no nosso dia a dia, porque, por incrível que pareça, parece uma loucura o que eu vou falar, mas não é. O brasileiro ele é o único povo do planeta que acha normal não se arrumar. Se você buscar na Ásia, no continente europeu, africano, etc., você vai ver que todo mundo dentro da sua cultura se arruma. O brasileiro não. O brasileiro ele acha normal levantar de manhã, socar um prendedor ou sair de qualquer jeito. Então, assim, a gente tem, nesses 23 anos de trabalho, um diferencial nesse sentido, que a gente propõe, a gente oferece para o cliente um serviço bem específico, mas é preciso ele entender a participação dele. Ou seja, é um trabalho de educação mesmo que a gente faz com o nosso cliente. É um diferencial que a gente acha legal ter, de conscientizar o cliente que ele tem que se arrumar. Por mais que eu me especialize, que eu ofereça serviço, se ele não entrar com a parte dele, não tem jeito. Ninguém entra num salão, num consultório de dentista ou num consultório de um médico e fala assim, mas meu Deus do céu, vou ter que tratar, vou ter que escovar meu dente, não, vou ter que tomar esse remédio mesmo. Não, só que com o profissional cabeleireiro isso acontece. E vocês que têm essa clientela toda, o cliente chega lá no salão, vocês já sabem o tipo de corte de cabelo que ele gosta? Olha, tem que toda vez que ele vai lá, ele
fala qual corte? Na realidade, você vai ficando com o olho muito treinado. E a percepção, apesar dessa percepção ser diferente de pessoa para pessoa, essa percepção também começa a ficar muito aguçada. Independente da pessoa que entre, seja ela cliente de antigo ou cliente novo, você já dentro do conhecimento que você tem adquirido, você já faz uma leitura rápida da pessoa e você já sabe mais ou menos 70% de quem aquela pessoa é. Obviamente, depois você vai buscar em traços, em perfil de rosto, de comportamento, de gestual. Você busca outras informações e conversando, logicamente, você vai saber também. E aí a coisa se torna mais fácil. Gessé, com relação à frequência na mudança dos cortes. Sim, o cliente que é o seu cliente, que está habituado a ir ao seu salão e que é cliente há muitos anos, ele vai e entrega o trabalho. Não raramente ele fala, o que você acha que nós vamos fazer que vai ficar bacana dessa vez? Estou com vontade de mudar ou não estou com vontade de mudar? Não, gostei tanto que quero permanecer como estava no mês passado, não é? Mas aquele cliente que é novo, que está acabando de entrar, às vezes ele vem exatamente atrás disso. Eu vi fulano, eu vi Beltrano. Quero ver lá na televisão, quero corte de cabelo igual. Nesta hora é a sua importância enquanto profissional. A gente tem que ter muito cuidado com a padronização, que é uma coisa que nós tentamos há muito tempo evitar que aconteça. Você não pode seguir padrão de moda para todo mundo. As pessoas são diferentes. E os cabelos têm que ser diferentes, a despeito de termos visto muita coisa igual onde vamos. Mas a gente tenta fazer isso diferente no salão. Não. Seu cabelo não é bem assim, não é bem para isso. Vamos tentar de outra maneira. E óbvio, nós não agradamos a todo mundo, gente. Nós temos um perfil de trabalho. Existe uma grife de roupa que faz a determinada roupa. Ela não vende essa roupa para todo mundo, porque nem todo mundo gosta daquela roupa. Tem um perfil para aquela roupa. Nós temos um perfil de cliente, que é o perfil que gosta do trabalho que nós desenvolvemos. Outro profissional tem um outro perfil e ele está errado? Não, claro que não. Está fazendo o trabalho dele. A gente procura fazer o nosso trabalho dentro do nosso perfil. Com relação à utilização de produtos químicos, tem algumas exigências, tem técnica? Muita. Essa é uma parte que exige estudo, que cai naquilo que eu estava falando da profissionalização. Você ser profissional cabeleireiro e se envolver com uma parte de cosmetologia, se envolver com uma parte de colorimetria ou de recuperação de tratamentos capilares, envolve estudos. E esse estudo ele é aprofundado mesmo. Química orgânica, química inorgânica. Você tem que voltar para o livro e começar a estudar aquilo de novo. Qual é a composição do cabelo? Tem carbono, tem oxigênio, tem enxofre, tem nitrogênio, tem isso tudo. E quando reage com determinado álcool, esse aldeído faz o quê? E aquele peróxido vai fazer o quê? E qual é a consequência disso naquele cabelo? E se for árabe? E se for europeu? E se for norueguês de cabelo fino? Para cada um procedimento, para cada um tempo, para cada um produto. Senão eu usaria o mesmo produto em todas as pessoas. Para você determinar isso, você tem que fazer um diagnóstico. Errou o diagnóstico, errou o tratamento. Simples assim. Um assunto que interessa certamente aos clientes. Com relação aos valores cobrados, há uma diversificação nos serviços prestados? Sim. Você não pode, na minha opinião, cobrar o mesmo valor de todas as pessoas num padrão de serviço diferente. Existe esse corte de homem, X, corte de mulher? Você faz, por exemplo, um corte masculino e procura padronizar o preço do corte masculino. Mas uma pessoa pode chegar num salão, um homem com um cabelo imenso e querer cortar o cabelo. Isso vai variar no preço dele. Já do corte feminino, há uma variação óbvia por conta do acabamento que você vai fazer. Você vai cortar o cabelo e vai só tirar a umidade? Você vai cortar o cabelo, vai escovar, vai fazer um babyliss, vai pôr um bob. Então não tem como você estabelecer um preço fixo para o trabalho. Você parte de determinado valor e termina em determinado valor, porque o cliente tem que saber quanto é que ele vai pagar no mínimo e quanto é que ele vai pagar no máximo. Isso ele tem essa informação quando marca o horário, né? E os valores também são relativos, porque isso é de interesse de cada um, né? A prioridade na vida de cada um, ninguém pode mensurar, né? Tem gente que acha mais importante comprar uma bolsa caríssima a ter que pagar para cortar o cabelo. Grilo, com relação à postura profissional, existem clientes que chegam lá no salão e querem determinado corte, apesar de, às vezes, a sua opinião não ser a mesma da dele.
Mas na realidade isso aí é muito mais da postura mesmo do profissional. O profissional, no nosso caso, torna-se um pouco mais fácil devido aos anos que nós temos de mercado, ao serviço que a gente presta. Normalmente as pessoas que nos procuram, já nos procuram pelo serviço que ela recebeu de informação. Então, assim, mas eu acho que é muito mais uma questão de postura do profissional, de orientar a pessoa. É normal a pessoa querer o que está na moda. Isso é natural. E eu não sou contra a pessoa usar o que é da moda, desde que lhe seja adequado. Você não pode, de repente, fazer uma coisa simplesmente porque a pessoa quer e comprometer a imagem da pessoa. A pessoa está te dando a confiança de lidar com a imagem dela. Então, eu acho que o profissional, nessa hora, ele tem que ter uma postura e tem que ser responsável para saber orientar o cliente. Com relação ao cumprimento de horário? Olha, Gilmar, isso é uma coisa que desde o início foi um diferencial para a gente. A gente veio para a Barbacena 20 e tantos anos atrás com uma proposta de trabalho diferente. Graças a Deus deu certo. Uma dessas regras que a gente tem no salão é a questão do horário. Eu acho que organização e regras tem que ter em qualquer empresa. Com horário marcado. Sempre marcado e respeitado. Que foi uma coisa difícil no início das pessoas entenderem, mas que hoje a gente já não tem tanto problema. Vocês têm um trabalho especial para as noivas? Gessé. Como eu disse anteriormente, cada profissional hoje no salão faz determinado serviço. Durante muito tempo eu acumulei essa função de arrumar noivas junto com uma maquiadora. Hoje não sou mais eu, mas temos esse trabalho no salão. Temos hoje uma profissional que faz esse trabalho para a gente. Como ainda estamos no interior, não justifica você ter uma pessoa dentro do salão só para arrumar noivas o dia inteiro e maquiar noivas o dia inteiro, porque nem todo mundo se casa o dia inteiro. Então, na necessidade, vem. Para a realização do trabalho de vocês acham que o ambiente contribui também? Sim. Quem não gosta de um ambiente agradável? Todo mundo gosta de um ambiente agradável, né? E nós passamos 10, 12 horas dentro do local de trabalho. Então, nosso ambiente tem que ser um ambiente agradável. E procuramos fazer isso. Tem que ser muito mais agradável para o cliente. Se não fica desconfortável, não dá. Grilo também gostaria. É importante, inclusive, pegando um gancho nisso que o Gessé está falando, de que isso é muito importante na hora que, no início da profissão, na hora que o cara decide, não, ou a mulher, eu vou ser um profissional cabeleireiro. O mais importante é isso. É você definir, não, então peraí, eu vou atender quem, como, onde, de que maneira, com que regras. É o que falta muito na nossa profissão. Todo mundo decide ser cabeleireiro e é chato, às vezes, você ver as pessoas perdidas nessa hora. E eu acho isso vital, na hora que você vai definir o que você vai querer fazer. Nós estamos falando hoje sobre beleza, em especial os cuidados com os cabelos. Nós estamos conversando com dois cabeleireiros renomados na cidade de Barbacena, já aqui há muitos anos. É o Grilo e o Gessé. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos a seguir com esse tema. Conseguimos articular com a Federação do Comércio uma solução ótima, né? A construção do nosso teatro, num grande espaço multiuso, lá na Semicírculo, no terreno do Estado. Conseguimos convencer, com a ajuda de parceiros locais, conseguimos convencer a Federação do Comércio, através do SESC, a investir na recuperação daqueles prédios antigos lá e na construção de um grande teatro. E, por coincidência, naquela área está instalada a Universidade de Música Bituca, do Grupo Ponte Partido. Então será um grande ambiente cultural que a cidade vai ganhar. O governador autorizou a doação do terreno. O deputado Lafayette já protocolou na Assembleia o projeto de lei que autoriza o governador a doar. E assim que o projeto estiver aprovado, o governador falou que quer vir a Barbacena para assinar o termo de doação, entregando para o SESC e a Federação do Comércio naquela área, uma área de 10 hectares, para que eles possam construir aqui o tão sonhado e tão esperado teatro. Os anos de criatividade, de articulação, a Prefeitura otimizou todo o processo e não vamos gastar nenhum tostão. E Barbacena vai ganhar um presentão. Barbacena, uma cidade para acreditar, construir e transformar.
Antônio Carlos. Por onde o trem passa há mais de um século. É uma das 12 cidades da microrregião de Barbacena. Ganhou esse nome em 1948, quando foi emancipada. A cidade, a 17 quilômetros ao sul de Barbacena, tem quase 12 mil habitantes. Antônio Carlos é uma cidade típica do interior mineiro, tranquila, de muito pouco movimento. É onde o povo, ainda que pontual, segue lentamente pelas ruas. É onde o ali é lá. Antônio Carlos é uma cidade onde as crianças saem de casa e vão soltar pipa sem hora para voltar. Pipas que colorem o céu e fazem acrobacias nas nuvens. É onde as pessoas param na rua para conversar e deixar o papo em dia. O trem atravessa Antônio Carlos desde 1880, quando foi inaugurada a estação de sítio, marco zero da estrada de ferro Dom Pedro II. Ainda hoje, Antônio Carlos tem aquela estação, com uma Maria Fumaça em exposição. A cidade cresceu em torno da estação e o trem, que hoje leva apenas carga, ainda corta o mesmo caminho, só não para mais e logo se despede. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Além da Notícia de hoje. Nós estamos falando de beleza, cuidados com os cabelos. Estamos conversando com dois cabeleireiros renomados na cidade de Barbacena, que é o Grilo e o Gessé, como são conhecidos. Grilo, qual a principal diferença na atuação do corte de cabelo com homens e com mulheres? Sim, na realidade são trabalhos que mudam um pouco. O corte masculino, ao contrário do que a maioria das pessoas, ele exige muito mais. É um corte mais refinado, é um acabamento mais preciso e ao contrário do que a maioria... Essa informação é exatamente o que eu quis dizer, ao contrário do que as pessoas imaginam. Eu particularmente pensava diferente. Não, demais, isso é normal. Todo mundo imagina realmente que o corte feminino ele é mais difícil. O cabelo do homem é mais curto, né? Sim, sim. O cabelo do feminino ele te dá um leque maior de opções. E você tendo um conhecimento maior, uma criatividade maior, é legal você ouvir das pessoas às vezes falando assim, vocês são artistas, tá, beleza. Eu acho que tem um pouco de artista assim na história, mas se você não tiver a técnica, a arte não vai te valer de nada. Primeiro vem a técnica, o artístico vem depois, na hora de você, dentro da técnica, conseguir visualizar opções para a pessoa. No cabelo feminino, você consegue isso de um leque maior. No cabelo masculino, já é um pouco mais limitado. Só que, consequentemente, é um trabalho mais preciso. Não é como as pessoas imaginam, não. Gessé, quem é mais exigente, o homem ou a mulher? Ser humano. Ser humano é exigente. Alguns são mais pacientes, vamos dizer assim. Eu só queria reforçar uma coisa que o Grilo está falando aqui, que a gente procura usar método. Eu acho isso muito importante quando você vai fazer um corte de cabelo. Independente do nível de exigência da pessoa, o método a ser usado é muito importante. Eu costumo dizer que nós não somos, e eu posso falar por ele nessa hora, porque já conversamos muito sobre isso, nós não somos hair designers. Eu não sou criador de corte de cabelo. Eu sou aquele cara que vai atrás da técnica no curso para ver o que ele está usando. Depois eu vou fazer adaptações? Vou. Mas eu tenho uma coluna dorsal. Eu sei de onde partir. Eu sei de onde partir num cabelo e onde eu vou chegar. Eu uso um método. Eu não vou na intuição cortar um cabelo. Eu tenho um ponto de partida e um ponto de chegada. E aí você consegue fazer um trabalho. Assim como qualquer profissional de qualquer área. O engenheiro vai fazer uma ponte. Aí ele pode fazer uma ponte diferente da outra? Pode, mas o cálculo estrutural, ele é feito e é um padrão e ele aprendeu para fazer aquilo. Ele pode até adornar de maneira diferente, mas há uma regra básica, aquilo ele não pode pular daquilo, senão ele vai fazer o que não deve, essa ponte vai cair. E assim, sucessivamente. O corte de cabelo, você falou de ponto inicial, é o ponto inicial para o cuidado com a imagem, o cuidado com os cabelos. Quais são as sugestões que vocês dão aos seus clientes para que eles continuem esse trabalho da imagem visual? Nós já até falamos um pouco sobre isso, mas é sempre bom reforçar. Cabelos são diferentes, né?
a gente tem pelo mundo afora alguns tipos específicos de cabelo. Depois de alguns estudos, resolveu-se compilar os cabelos para ficar mais fácil de você padronizar e tratar determinados cabelos. E aí, lógico, cruzamento genético, você vai ter um monte de tipo de cabelo. Então a gente procura orientar cada cliente ao determinado tipo de cabelo que ele tem e o que é que ele deve fazer para aquilo. Já foi o tempo em que a pessoa falava assim, meu cabelo é oleoso ou meu cabelo é ressecado, e seu shampoo para cabelo oleoso, shampoo para cabelo ressecado, e acabou. Não, hoje não. Hoje os produtos trabalham sem a menor receio de falar isso. Os produtos hoje de ponta usam nanotecnologia para trabalhar. Nanotecnologia é uma coisa que está, assim, difundida entre o cosmético de uma maneira geral. Um nanômetro é 1 bilionésimo de metro. Você fala aí de produto, os shampoos, os condicionadores, vem lá aquela indicação, cabelos oleosos, cabelos secos, e existem os produtos que são comprados nos supermercados e existem os produtos que são comprados em lojas especializadas. Sim. O que vocês recomendam? Olha, a especificação de cada produto está no rótulo atrás. O profissional cabeleireiro sabe a composição daquilo lá, para que serve cada coisa daquela lá. Não tão profundamente quanto o químico que manipulou. O químico que manipulou fez aquele produto, botou lá para você usar naquele determinado cabelo. Você, enquanto profissional, tem que saber direcionar para aquele cabelo lá. Nem todos os cabelos que estão no mercado, por uma questão de acesso, preço desse produto, ele tem tecnologia suficiente para tratar como ele se propõe lá. Por isso vai comprando, fazendo aquela pilha no banheiro de casa. Grande, existe uma diferenciação. Produtos comprados em supermercados, por exemplo, enorme. Tudo que está no mercado não presta, não é assim. É que às vezes o produto foi comprado inadequadamente. Assim como você pode comprar um produto caríssimo para cabelo, que foi indicado para um cabelo, mas foi indicado errado. E ficou parecendo que aquele produto era ruim. E às vezes alguém diz, eu comprei esse produto que custou uma fortuna, mas não adiantou nada no meu cabelo. E na verdade ela usou o produto errado. Assim como usaria uma medicação errada para uma doença errada. Barbacena tem um leque grande de salões de beleza. O mercado está saturado ou ainda existe espaço para novos profissionais? Bom, eu vou dar a minha opinião. Não é só Barbacena. Todos os lugares existem muitos salões. Muitos. Talvez e tem que ter facilidade que você falou no início, que não tem uma exigência formal. E outra coisa, Gilmar, tem que ter. Tem que ter. Sabe por que eu acho que tem que ter? Porque senão, como fariam as pessoas que não têm uma condição financeira suficiente para pagar um bom salão? Ele ia cortar o cabelo como? Tem que ter. Isso tem que ter. Assim, hoje não tem clínica médica popular? Não tem clínica odontológica popular? E isso é errado? Não. Profissional que está lá é incompetente? Não. É que tem gente que não pode pagar por um serviço melhor. O que eu acho errado é a pessoa que pode pagar por um serviço bom, procurar um serviço barato e depois reclamar do serviço que fez. Aí não funciona. Então você acha que ainda há espaço? Há espaço para profissionais. Há espaço, sim. O mercado pede e as pessoas procuram. Grilo, sua opinião. Hoje é sabido que o ramo de beleza, de cosmético, está entre os 3 setores que mais cresce a todo ano. Então, assim, é preciso que exista um vendedor desse serviço, um prestador desse serviço. É por isso que vai continuar crescendo, a cada ano vai continuar crescendo. Então, assim, eu só acho importante nesse crescimento, assim como o Gessé disse, quando ele diz que a pessoa que tem que ter, porque a pessoa que não tem condição de ir a um salão bom, entre aspas, ele não quer menosprezar o salão menor. Mesmo porque o sonho da gente é ver a nossa profissão como é a maioria das dos profissionais. O fato de você ter um salão menor não quer dizer que você tenha um serviço ruim. Não, você tem um serviço para aquele preço, para o preço que eu posso pagar. Infelizmente, hoje ainda não é assim. Por isso que existe essa história do salão classificado, entre aspas, bom e o salão que não é bom. Ah, esse eu posso pagar. Ah, mas eu não fiquei satisfeito. Não, o ideal seria a pessoa ir lá, pagar um preço que ela pode pagar, mas sair de lá satisfeito, como num salão considerado bom. Vou fazer uma pergunta, eu gostaria que vocês respondessem, tanto para o homem quanto para a mulher.
Além do corte de cabelo, que mais serviços eles buscam no salão? Hoje, na realidade, existe muito esse conceito da clínica. Os salões, e aí eu acho até que fica um pouco difícil, porque começa a misturar um pouco, foge um pouco do nosso perfil. A gente prefere ter um serviço um pouco mais direcionado. Não que a gente ache, não que a gente discorde, que seja errado você ter dentro do salão outros serviços. Não, eu só acho que tem um limite para esses serviços. Mas hoje todo mundo busca, além de cortes, de cores, buscam tratamento para a pele, tratamento para o corpo. Então, assim, o leque de opções está muito grande. Nessa área de cabelo, o relaxamento, pintura... Sim, mas isso está tudo dentro do setor. Mas hoje já existem salões que têm muito mais do que isso. Além dos relaxamentos, dos tratamentos, dos entrelaçamentos, dos apliques, tem tratamento para pele, tem botox. Hoje existem salões que são quase um consultório médico. Eu acho um pouco perigoso isso, entendeu? No caso dos homens, os homens têm feito relaxamento? Sim, mesmo porque houve uma evolução muito grande hoje em cima desse setor. A gente sabe os males que provocam os produtos à base de formol, e em cima disso começou a surgir produtos mais evoluídos nesse sentido. Qual o objetivo principal do relaxamento? Pois é, aí é uma questão assim, complicada, se envolve muita coisa. Que está dentro desse conceito do que é bonito, do que é belo. Isso foi uma pergunta boa, Gilmar, porque para nós, no nosso salão, o que é cabelo bonito para a gente? Cabelo bonito para a gente é o cabelo com uma saúde boa, um corte bom e uma cor boa. Isso é cabelo bonito. Não interessa se ele é enrolado, se ele é liso. Como é que é? Uma saúde boa do cabelo. Uma saúde boa do cabelo é o cabelo com naturalidade, com sedosidade, sem agressões químicas. Isso é um cabelo saudável. Isso é um cabelo... Você não tem que alterar muito a forma natural do seu cabelo, na minha opinião. Nós usamos procedimentos de alterar a forma no nosso salão, usamos para aquele cabelo que realmente não tem outra solução a não ser essa. Só que, na realidade, é a minoria. O que a gente vê muito hoje no mercado é as pessoas sendo... Se você faça uma brincadeira, se você for a um baile de 15 anos, botar todas as meninas de frente para a parede, de costas para os pais, e pedir para o pai escolher, acha sua filha lá, ele não vai conseguir, porque está tudo um padrão. É todo mundo de cabelo liso. Isso é certo? Na minha opinião, não. Eu não acho isso certo. Na opinião de vocês, até pouco tempo tinha um certo tabu que o homem só podia cortar cabelo, ele não podia ter acesso a esses outros serviços, até por uma questão de as pessoas ligavam isso à sexualidade. Você acha que isso quebrou? Não. E como isso melhorou? Eu sou dessa geração. Eu sou da geração em que se você colocasse um gel no cabelo, seu amigo já falava... Assim, dessa maneira. É constrangedor. E isso não acontece mais, ainda bem. Os adolescentes, pré-adolescentes, jovens e idade adulta hoje encara isso não só como uma vaidade, é um zelo, é um cuidado pessoal. Assim como escovar dente, assim como cortar unha, eu vou cuidar do meu cabelo. Então eu vou usar uma cera, eu vou usar um secador, eu vou pôr brilho, eu vou pôr até cheiro, por que não? Não é? Então isso mudou muito, ainda bem, principalmente para o homem. Porque a mulher sempre teve ainda uma conotação de vaidade, mas o homem encarava isso como falta de masculinidade, se é que eu posso chamar assim. Um absurdo. Vocês têm aí uma experiência profissional muito grande e agregado a isso, vocês têm aí cursos de aperfeiçoamento, cursos que vocês fazem fora. Vocês não têm intenção de multiplicar esse conhecimento, formando novos profissionais? A gente tem ouvido pedidos em relação a isso. E nós pensamos sim, em um futuro a médio prazo, em montar um curso de formação, mas nós queremos fazer um curso de formação dentro do nosso conceito de trabalho. Aí você vira e fala assim, mas o seu conceito de trabalho é um conceito diferente de todo mundo? Não. É que a gente acha que agrega outras coisas. A sua postura enquanto profissional, até a sua posição de corte de cabelo em relação ao seu cliente, a ergonomia faz sentido. Você não pode ser qualquer um perto do seu cliente trabalhando em qualquer posição. Então, tudo isso vai ter que ter no curso. Conduta, atitude, postura, impostação, como é que você fala, como é que você conversa, como é que você aborda o cliente. Você tem que ter isso num curso, a despeito de você depois partir para a parte técnica.
senão você não consegue fazer a parte técnica adequadamente. Então vocês têm o objetivo aí de montar um curso? Sim, nós temos esse objetivo, não sabemos exatamente quando, mas tem uma possibilidade de ser no futuro a médio prazo. Grilo, você quer complementar alguma coisa? Sim, não, porque na realidade as pessoas às vezes ficam questionando. Poxa, mas vocês dão tantos cursos fora, por que não dá na sua cidade? Por questões burocráticas. Vocês dão curso fora de Barbacena? Sim, claro, mas por uma questão burocrática. Quando isso acontece, existe todo um amparo legal por trás. E essa questão foge à nossa competência. Então, nesse médio prazo, que a gente tem um projeto de ter um curso diferenciado, de formar profissionais, de profissionais, que o profissional tenha um conceito bem completo da profissão, só que isso precisa ter um amparo legal. Se você vai certificar para alguém, mas quem certifica? Você precisa ter uma seriedade. A gente quer fazer um curso sério, não ser só mais um curso. Eu gostaria de deixar à disposição de vocês o final do programa para que vocês deixassem uma mensagem aí aos nossos telespectadores que querem ter um cabelo saudável, bonito, como você falou. Olha, a regra ela não existe assim. A coisa não é bem assim. Eu acho que o caminho é você realmente procurar um bom profissional para fazer o seu cabelo. Ele pode estar muito próximo e pode não estar tão próximo assim. Eu queria deixar um recado aos meus amigos de profissão. Se é que eu posso fazer isso, acho até que devo. A gente tem um problema a ser resolvido na nossa profissão. Cabeleireiro tem o hábito de não ser amigo de outro cabeleireiro. É uma coisa curiosa. Os médicos fazem as suas reuniões, os advogados fazem as suas reuniões, dentistas fazem as suas reuniões, cabeleireiros não gostam de fazer reuniões. Não sei exatamente por quê. É uma coisa de você ter uma competição desnecessária. Somos profissionais da mesma área. Profissionais da mesmíssima área. Tínhamos que fazer exatamente o contrário. Vamos trocar conhecimento, vamos trocar informação. Conhecimento não é para ser retido. Falta esse corporativismo, né? Falta essa coisa do envolvimento. Falta isso. Na minha opinião. Grilo? Não, eu gostaria de pedir para todo mundo que se cuidasse um pouco mais. Eu acho que o brasileiro tem muito que evoluir nesse sentido. Eu sou uma pessoa observadora e eu gosto de, às vezes, ir para os lugares, cinema, restaurantes, teatros, e não tem jeito, você lida com beleza, você lida com cabelo, é inevitável você não ficar observando, não tem jeito, faz parte, você come isso o dia inteiro, não tem como você... E, meu sonho é ver as pessoas saindo de cada produzidas. A gente tem procurado fazer a nossa parte nesse sentido. Eu acho que o profissional devia insistir muito nesse sentido. Só que para isso é preciso que houvesse um consenso, na realidade. Era preciso que todo mundo falasse a mesma língua. O meio profissional dos cabeleireiros precisavam se reunir mais, se unir um pouquinho mais, para que todo mundo falasse a mesma língua e para que a gente conseguisse educar. Porque eu acho que é uma questão de educação. O brasileiro não tem, no seu conceito, que cabelo é saúde. Na minha opinião, cabelo é saúde. Cabelo é como pele, é como dente, é como unha. Você tem que cuidar. Eu acho que é necessário você estar bem. Muito obrigado, Grilo. Muito obrigado, Gessé. Valeu. Parabéns, sucesso na profissão de vocês. Por nada, Dimar. Obrigado. Obrigado a vocês. Aí nesses projetos que vocês têm aí, que vocês possam realizar aí e transmitir conhecimento a novos profissionais. Obrigado pela oportunidade. Nós conversamos hoje sobre beleza. Eu falei com os irmãos cabeleireiros renomados aqui na cidade de Barbacena. É o Magno Esteves e o Gessé Esteves. É o Grilo e o Gessé, assim como são conhecidos aqui na cidade. Muito obrigado. Desta forma, vamos encerrando o programa Além da Notícia de hoje. Muito obrigado a todos.